Olá amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Paulo Pinto e mais uma vez uma quinta-feira chegada e um vídeo pronto para vocês. Hoje vamos falar sobre o mercado de Bitcoin como sempre e vamos perceber o que é que vem vindo a acontecer com alguma certa volatilidade que nós obtivemos durante esta última semana, justamente esta questão das tarifas. Vamos tentar falar um bocado sobre elas, porque elas têm influenciado tanto o mercado de cripto como o mercado normal. É por isso que falaremos sobre elas e as políticas dos Estados Unidos que continuam a ser, continuam a apontar num determinado sentido. Podemos gostar delas ou não, isso não é o caso para aqui, mas e essas políticas têm levado a uma certa volatilidade, tanto do mercado de cripto como dos mercados tradicionais, o mercado de ações e tudo mais. Começamos, como sempre, com o mercado, eu tinha isto no coisa errado, no time frame errado, no gráfico ao mês do Bitcoin. E no gráfico ao mês do Bitcoin, em relação ao mês passado, que estávamos praticamente, em relação à semana passada, que estávamos praticamente ao valor de entrada do mês, nós agora estamos claramente no verde, apesar de não ser assim muito no verde. Pronto, claramente estamos melhores do que a semana passada, e o que podemos ver precisamente isso, estamos bem melhor do que a semana passada estávamos praticamente dos 84, hoje estamos dos 86. O claro aqui é dizer que há simplesmente um passo positivo, porque na realidade subimos mesmo muito pouco. E isto tem a ver com todo este turmoil, todo este furacão que nós temos estado a viver no mundo, nos mundos económicos, nos mundos, e somente no mundo cripto. Em relação aqui ao Cypher B, o que podemos ver é precisamente mais ou menos o mesmo que vimos a semana passada. Nós estamos, ao que parece, estamos a manter a posição que estávamos a semana passada, mais ou menos, mas poderemos estar a encontrar aqui um certo reverse, porque até começamos a ver que até o próprio Honda poderá estar a fazer esse reverse, então poderemos também ver o RSI a fazer o reverse. É o que nós vamos ver. Nós aqui neste momento, ao mês, eu não prevejo que no próximo mês, a não ser que a subida seja claramente seja aí sim clara, tipo voltar aos 100 mil, voltar aos 100 e tal mil, fazer um all-time high, essa será a única razão porque nós podemos ver um ponto verde no gráfico. Eu acho que o melhor que poderia acontecer é nós continuarmos a manter aqui este registro tanto ou quanto linear, mantemos aqui, continuar aqui um bocadinho nesta zona aqui entre os 85 e os 90, se calhar até conseguir ter uns picos e que chega aos 95, mas voltar outra vez a tentar aqui estabilizar, mantendo, baixarmos aqui o nosso RSI, tentámos aqui alongar um bocado esta zona alta que nós estamos a estabilizar, esta zona de estabilização, mantê-la nesta zona alta, neste preço alto, e aí eu acho que poderá ser importante se no próximo mês nós nos mantivermos assim nesta zona e depois começarmos a subir de uma forma orgânica. E há muitas formas que a gente pode olhar e dizer que são formas orgânicas de subir, e o que nós vemos, uma forma orgânica de subir, é precisamente como estas 3 semanas têm vindo a ser, têm vindo a evoluir. Depois de uma descida que foi claramente uma questão de manipulação, obviamente, alguém clicou no botão para fazer baixar o preço, em que já estamos perto dos 100 mil, e então nós tivemos aqui, estamos nos 96 mil, viemos a descer até o mínimo das candles vermelhas, 78, e naquela que ficou depois ver, 76, portanto, houve aqui uma clara tentativa de baixar o preço, manter o preço baixo, manter o preço tamed, assim, bem baixinho, e o que nós vemos é que essa tentativa não surtiu efeito. Não houve continuidade dessa mesma tentativa. Houve aqui sim 2 semanas em que houve uma tentativa e em que tenta-se criar este efeito bola de neve e começa-se a vender, e espera-se que depois o mercado organicamente comece todo a vender. Não aconteceu isso, e nós vemos precisamente isso com estas quedas. O que aconteceu é, então o preço vai assim tão baixo, está na altura de comprar. E o que acontece é que as pessoas começaram a comprar aqui nestes valores abaixo dos 80 mil. Eu espero que as pessoas que estejam a ver tenham aproveitado esse preço de saldos para comprar Bitcoin abaixo dos 80 mil. E o que está a acontecer agora é uma
continuação dessa subida de uma forma gradual. Não houve aqui uma candle enorme, não houve aqui ninguém que chegou e fazemos fazer longos de não sei quantos milhões, não houve nada disso. O que aconteceu foi pessoas que ainda acham que isto ainda poderá descer, ainda pode descer, que abriram aqui os seus shorts, neste momento estão a perder do valor aqui que estava em baixo, provavelmente tiraram alguns lucros aqui, mas estão a ver os seus shorts, as suas zonas de liquidação, e nós vamos ver isso depois, as suas zonas de liquidação a chegarem, né? E vão haver aqui uma outra tentativa de tentar manter o preço baixo ou continuar a ter o preço baixo. Esta subida parece-me a mim mais orgânica do que esta descida. Eu espero que vocês entendam porquê. E depois é aquilo que eu digo sempre: Bitcoin desce de elevador e depois sobe pelas escadas. Está a acontecer. Isto é pura manipulação do mercado. E quando eu falo em manipulação, eu gosto sempre de referir isso. Eu quando falo em manipulação não estou a dizer que é uma coisa necessariamente má. As pessoas que estão a fazer essa manipulação estão a usar as regras do mercado. Mas não quer dizer com isso que não estejam a manipular o mercado a seu favor, usando as regras que elas existem. Um guarda-redes de futebol pode manipular o árbitro atrasando o jogo, às vezes até 20 segundos, mantendo a bola na mão e ali agora vou chutar, não vou chutar, agora avanço, depois. E eles conseguem manipular. Eles também manipulam, não quer dizer que isso seja mau. Quando o árbitro se farta disso, é que dá-lhes o cartão amarelo, mas até lá perderam uma série de tempo manipular o jogo. É isto, é nesse sentido que a gente está aqui a falar de manipulação. E o que nós vemos é que houve aqui uma tentativa de alguém, ou de um grupo de alguém, em manter o preço baixo, ou a puxar o preço para baixo, para eles mesmo, talvez eles entrarem, ou os seus clientes, no caso de ter sido um market maker, os seus clientes poderem entrar a este preço. Portanto, quando digo aqui, mais uma vez, quando eu falo aqui de manipulação, não é necessariamente uma coisa má, mas quando eu falo disso, é alguém, ou um conjunto de pessoas, ou alguém, a tentarem controlar e manter o preço a um determinado nível. Ok? Nós já vimos isto aqui várias vezes, eu até vos falei aqui, todas estas candles aqui todas muito próximas e as subidas iguais a descidas e tudo mais. Isso é claramente uma tentativa de manipulação do mercado por alguém, ok? Em relação à semana passada eu vos disse que nós poderíamos estar a ver aqui, ter encontrado nesta zona um bottom e que estávamos a ver a espuma a fechar, e é precisamente o que estamos a ver esta semana, o que poderá acontecer ainda esta semana ou na próxima semana, printarmos aqui um ponto verde à semana. Obviamente nós ao mês já temos aqui um ponto vermelho que foi printado em fevereiro. Nós aqui esse ponto vermelho foi printado aqui em relação à semana na última semana de janeiro, e nós agora podemos estar aqui a ver aqui em fevereiro o printar de um ponto verde, isto é, ver um upstream do valor, e que depois poderá dar a origem também a um upstream de valor ao mês também, pronto, e também aparecer um ponto verde ao mês. Se descermos para o dia, o que nós vamos ver é que, apesar de termos estado sempre na zona, já há algum tempo estamos na zona de baixo do ano, passámos a zona quase todo o mês de fevereiro, estamos aqui desde 2 de fevereiro até basicamente ao dia 22, isto é, há cerca de 5 dias, estivemos sempre na zona negativa do gráfico, sempre na zona inferior do gráfico, mas apesar depois do início do mês, uma zona um bocadinho perto do zero, tivemos uma queda muito grande, então aqui esta queda que nós vimos, houve uma tentativa de recuperação que não teve resultado. Depois, a tentativa, apesar do preço ter vindo mais abaixo, o que nós vamos ver é aqui uma onda em que faz um higher low, isto é, aqui tinha feito um valor baixo, mais baixo, aqui fizemos um valor baixo mais alto do que o anterior, obviamente. E então, apesar do valor em si ter sido mais baixo, nós aqui o que podemos ver é que o interesse e o volume que deu origem a isto é maior, portanto tivemos aqui um higher low neste gráfico. E neste momento, desde 22, 23, estamos na zona positiva do gráfico e, obviamente, isto é tudo com ciclos. Enquanto aqui tivemos o vermelho, o verde, vermelho, verde, já tivemos aqui o vermelho e o verde aqui muito junto, podemos estar agora aqui a criar ao dia um ponto vermelho para aliviar um bocado, porque até estamos na zona de 90, 100 do RSI e nós não queremos estes valores assim tanto. Portanto,
É bom nós podermos estar aqui a aliviar estes máximos do RSI, do Strength Index, o index de força, do asset. É bom nós podermos aliviar e com isso nós podemos descer ainda um bocadinho, mas não quer dizer que a gente tenha que ficar em baixo. Não. Tudo o que desce também sobe e tudo o que sobe acaba por descer um dia. Do gráfico ao dia, normalmente vem mostrar sempre como é que estão os dados do ETF, do Bitcoin, e desde a semana passada, desde o dia 14 de março, desde a semana passada, nós temos estado a ver uma certa recuperação das compras dos ETFs. Lembro sempre que os ETFs não são relevantes em termos de volume, mas mostram coisas que pessoas estão a comprar. Pronto, não é relevante os 89 milhões de dólares foram comprados ontem, no dia 26, mas é relevante saber que houve pessoas, nomeadamente dentro aqui o IBDC, o BlackRock comprou 107 milhões, mas este aqui, o Bitwise, vendeu 18 milhões. Portanto, é bom saber estas coisas. Isto não é relevante, mas é justamente um indicador para isso mesmo. Isto, em relação com, como disse, os ETFs estão a comprar, não muito, vamos voltar outra vez a olhar, não com grandes volumes, mas estão de volta às compras, apesar do valor do Bitcoin, mesmo ao dia, não estar assim tão famoso, mas eles estão a comprar. Normalmente, como diz um amigo, vamos seguir o que é que os whales e os ricos fazem. Bem, os ricos estão a comprar, não estão a comprar assim à barda, não estão a comprar feitos loucos, estão a comprar, estão a voltar ao seu processo de acumulação depois de terem vendido a descer. Ok? Epá, eu espero que vocês entendam, e vocês que veem este canal, eu não sou nenhum advisor, não estou aqui a fazer nada, assim, eu vos apresentando os factos, estou-vos a dizer o que é que eu vejo nisto, isto aqui é uma excelente zona de vir comprar cá em baixo, eu tenho dito isto muitas vezes, eu até já vos disse, qualquer valor abaixo de 95, por exemplo, compra-se. É um bom lugar para comprar. Qualquer valor abaixo de 80, comprem um bocadinho. Comprem 50 dólares, 100 dólares, 50 dólares por semana, 50 dólares por mês. Tudo tem a ver com o vosso tamanho. Quão profundo é o vosso bolso. Vocês vão continuando a acumular. Este é o momento certo para acumular, porque o preço não vai ficar aqui. E as pessoas perguntam, então e se isto continuar a descer? Se isto continuar a descer, das duas, três. Ou vocês dizem, ok, eu comprei, já não vou continuar a comprar porque isto agora vai para zero, ok? Tento vender em algum momento, não acredito que vá para zero, ou então façam aquilo que muita gente costuma fazer, na descida, enquanto estiver a descer, vão comprando, não vão comprando em grandes quantidades, vão comprando, vão encontrando quais são os níveis onde querem comprar. Olha, desceu até aqui, agora compra aqui também. Desceu até aqui, compra aqui também. Porquê? Porque, mais uma vez, eu relembro-se daquilo que eu disse há bocado. Tudo o que desce também vai subir e tudo o que sobe vai descer. Portanto, subiu até aos 109 mil, vai descer e agora há de chegar aqui um ponto que vai ser o mínimo e vocês não conseguem apanhá-lo porque vocês não vivem disto. Não se esqueçam disso, eu também não vivo disto. Eu vejo o gráfico uma vez por dia, às vezes nem isso. E portanto eu tenho que encontrar aqui os níveis ao qual me parecem que eu estou confortável em comprar ou em vender e faço essas trades nesses momentos. Ou faço uma limit trade, que é dizer que eu quero vender a este ponto ou quero comprar a este ponto, ponho lá os fundos e deixo-os comprar. Portanto, isto deverá ser esse o que vocês poderão vir a fazer, ok? Eu não sou nenhum advisor, não liguem para o que eu digo, eu sou só uma talking head aqui no YouTube, portanto, não sigam o que eu digo, façam sempre a vossa investigação, que é sempre o melhor. Façam as coisas pela vossa cabeça, acreditem nos projetos, não há razão nenhuma para vocês não investirem. Outra coisa que eu acho que é engraçado que está a acontecer agora é o finalmente no Bitfinex, que é um exchange que é conhecido já há muito tempo, já há muitos anos que é conhecido por fazer leverage trading. Obviamente não é destes novos que existem agora, mas eles é quase que um exchange quase que já é tradicional, que já existe quase desde o início do Bitcoin. Vamos dar uns 7 ou 8 anos, uns 17 anos, desde 2006, portanto 10, poderá existir desde 2004, já não me recordo muito bem quando é que começa, mas era conhecido precisamente para as pessoas fazerem leverage trading. Estamos agora a ver uma subida enorme dos longos, e a gente poderá ver isso mesmo também, no nosso liquidation map. Nós vamos ver aqui à semana, eu vou mudar isto aqui para a semana.
O que nós vamos ver aqui é que existe neste momento abaixo do preço uma zona mesmo muito, não é um preço só, mas muitas zonas onde as pessoas estão a colocar as suas liquidações porque acham assim, não vai chegar cá, vai descer, mas não vai chegar cá, e existe muitas zonas de liquidações acima, isto são os shorts, aqui estão os longos, ainda há mais shorts do que longos, mas neste momento os longos começam já a ter algum peso, né? Isto é, há a probabilidade de ir buscar aqui estes longos, descer ainda outra vez aos 80 e qualquer coisa, há uma probabilidade muito grande para depois subir e aproveitar tudo isto, ou a euforia das pessoas a verem descer, abrirem mais shorts, portanto, criarem aqui um volume de compras a este valor. Na realidade, o short é, como eu digo sempre, o short é uma venda no momento, uma compra no futuro. Criarem aqui uma zona que diga assim, eu compro este valor, e depois, ultrapassando isto aqui, poderá ser o fuel, a gasolina que precisamos para o nosso foguetão ir para a Lua, o nosso preço do Bitcoin ir para a Lua. Poderá ser esta a estratégia que está a ser implementada? Não me sei dizer, infelizmente não tenho nenhuma bola de cristal para vos dizer isso. Mas é engraçado, estamos agora a ver que o que vemos é que nos últimos dias temos visto, desde meados de fevereiro, desde o último mês, uma subida, não vou dizer exponencial, mas é uma subida bastante agravada dos longos no Bitfinex. O que vemos no caso dos shorts, uma descida de shorts, que tem havido cada vez mais, as pessoas cada vez acreditam que vai continuar a descer, short. Não vai, não vai. Neste momento há um conjunto muito largo de entusiasmo. Há um entusiasmo largo na internet. Continuando, vamos descer para uma hora. Aqui o que vamos ver, vemos aqui alguma volatilidade ao modo depois desta subida que aconteceu aqui na semana passada. Nós agora o que vemos é aqui uma certa volatilidade no mercado desculpe, não foi a semana passada, eu vou dizer que foi a semana passada. Esta subida aqui foi ontem. Foi ontem. Depois desta subida, nós agora o que vemos agora neste momento é uma certa volatilidade do preço. E se chegamos para os 15 minutos, vamos ver esta volatilidade ainda maior. Vemos estas descidas, a subida, vemos outra vez uma outra tentativa de fazer o preço descer. Há de haver alguém sempre que vai dizer é porque bateu ali na linha. Não, a linha não compra nem vende, mas as pessoas podem seguir a linha. Então, mas as pessoas é que clicaram no botão. Aquilo que chegou à linha e houve coisas que aconteceram à nossa volta que fizeram com que as pessoas clicassem no botão. E na realidade as pessoas clicaram no botão para vender aqui. E depois houve uma recuperação rápida. E isso nós vamos ver precisamente aqui nesta mesma zona. O que nós vamos ver é que nos mercados tradicionais, também aos 15 minutos, também vimos a mesma coisa. Isto é, não aconteceu só em cripto, aconteceu nos mercados tradicionais também esta venda. Obviamente nos mercados tradicionais não vamos ver uma candle muito grande, porque os valores também são muito grandes, portanto, enquanto o Bitcoin tem neste momento um total de cerca de $1 trilhão, desculpa, de market cap no mercado de ações. Estamos a falar de muitos trilhões de dólares, portanto, fazer mover o mercado com grandes quedas também não é assim tão fácil. Mas o que podemos ver é precisamente estes acontecimentos a acontecerem tanto no mundo dos cripto como no mundo do S&P 500, onde nós vemos também estas descidas e estas subidas estão a acontecer mais ou menos no mesmo sítio, nos mesmos momentos e nas mesmas horas. As mesmas pessoas estão a fazer o mesmo. O mercado de cripto começa a cada vez estar mais alinhado com aquilo que acontece com as ações, porque o grande volume está a vir precisamente das mesmas pessoas que são os que investem nas ações e investem nas cripto. Ainda é assim, ou melhor, já é assim, e não vejo que vá ser diferente daqui para a frente. Cada vez mais o grande volume de negócio virá das grandes empresas, dos grandes escritórios de fundos, de gestão de fundos e de tudo mais. É o que vai acontecer, e o Bitcoin já vai deixar de ter aquela volatilidade louca de descer 50% assim do nada. Já ter as suas descidas, e há de tê-las, mas vai ser comida, vai ser comprada precisamente por esses grandes fundos, e depois o povo, as pessoas vão deixar de ter bitcoins para continuarem a fazer essas transações, e quem vai fazer vão ser só os outros, as pessoas, esses fundos que já compraram essas bitcoins todas, e agora as pessoas que ainda têm bitcoin têm poucas.
que não vão fazer o mercado descer ou movimentar-se assim tanto. Pronto, isto mais ou menos vamos dizer o que é que tem vindo a acontecer no mundo do Bitcoin. Mudando aqui para o dia, em relação aqui ao Ethereum. O Ethereum está outra vez acima dos 2000. Espero que vocês tenham aproveitado. A semana passada vos falei que o Ethereum estava a 1700. Era uma boa compra. Era uma zona de uma boa compra. O Ethereum não vai ficar a este preço. Eu acredito que o Ethereum não tem potencial. Eu ainda acredito no potencial do Ethereum. Infelizmente há muito pouco interesse. E se nós formos ver, por exemplo, no mundo do ETF do Ethereum, não há quase interesse nenhum. As pessoas na realidade estão a vender as suas posições e nem sequer há assim tanto volume. Há quem diga que a razão por causa do Ethereum não tem este sucesso no mundo dos ETFs é porque não se pode utilizar para fazer staking do Ethereum e não pode dar dividendos do Ethereum e tudo mais. Se calhar até pode ser. Ou então pode ser isso, como pode ser que ninguém quer saber disto para nada, não é? Vai-se lá saber qual é que é a verdadeira razão por que as pessoas não estão a ter Ethereum. Eu tenho as minhas razões, já vos expliquei aqui muitas vezes. Acho que a liderança e a capacidade da equipa de desenvolvimento é fraca. Tentaram resolver problemas que nunca existiram, nunca resolveram os problemas que existiram, e depois então as pessoas o que estão a fazer é mudar-se para outras cripto, nomeadamente Solana e outras como Avalanche e tudo mais. Pronto, a Solana essencialmente mudou-se muito para o Solana, o Ripple, XRP e outras têm tido muito mais sucesso do que o Ethereum, porque eles não resolveram os problemas do Ethereum e resolveram problemas que o Ethereum nunca teve e não tinha. Pronto, mas isso aí é a minha opinião e nada mais. Mas está a acontecer, infelizmente as coisas estão a acontecer. Houve esta semana também no CRO uma grande subida. Houve aqui uma notícia há uns dias atrás que dava em que o CRO poderia estar também, o Crypto.com, o Exchange Crypto.com poderia também ir ter ETFs, a fazer hosting de alguns ETFs, e portanto houve aqui uma subida no CRO e ao que parece até o próprio Crypto.com, que houve um dia que estava Crypto.com e CRO, era tudo a mesma coisa, tanto é que a moeda chamava-se mesmo Crypto.com. Depois eles tiveram que se separar para não acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Binance, mas mais tarde, até com a prisão do CZ do Binance. Portanto, houve aqui esta tentativa para dizer não, aquela moeda é uma moeda gerida por uma entidade própria, não tem nada a ver com o exchange e tudo mais. Na realidade tem, basicamente era a equipa que estava no exchange que foi para essa empresa. Então, isto é, tentaram fazer essa divisão, tentaram e conseguiram, pelo menos ninguém do Crypto.com foi preso e não apanharam multas como a que apanhou o Binance. Mas houve aqui esta notícia e isto levou com que muitas das meme coins associadas ao CRO subissem, que o CRO subisse também, que subiu aqui, como podem ver, desde os 7 cêntimos e qualquer coisa e chegou a estar nos 11 cêntimos. Portanto, as notícias ainda têm algum impacto, têm impacto total sobre o preço. Então basta sair notícias favoráveis que as coisas acontecem. É verdade que se calhar aí ainda não houve uma subida, mas depois não houve continuidade, as coisas podem não ter acontecido e houve aqui uma descida. Houve também uma notícia por causa dos ETFs que iriam imprimir mais, houve aqui já uma proposta ao DAO do CRO para que fosse impresso mais, acho que são 7 bilhões de moedas, acho eu o número, não me sei dizer com clareza, mas mais moedas para que eles possam dar às pessoas que vão fazer para usar como colateral para quem vai entrar nesses ETFs do CRO. Não vos sei dizer com clareza, foi só uns rumores que eu ouvi destas razões. Não sei dizer com clareza. Mudando para as moedas de larga circulação, começando pelo Luna, basicamente nem se viu o que aconteceu. Temos aqui numa leve subida, mas sem grande interesse. O Shiba Inu teve uma subida mais ou menos, mas voltou aqui a valores mais baixos. Portanto, estamos numa clara ascensão, mas valores mais baixos. O Pepe, depois temos chegado aqui aos 5 zeros 500, estamos agora nos 5 zeros 800. Então, houve uma subida, até vou dizer, quem teve a sorte de comprar aqui neste sítio, eu não tenho a minha linha, e fosse vender agora, teria já ganho 60%, 60%,80%. Portanto,
parece-me ser podia ser um grande investimento investir aqui, por exemplo, $1000, estaria agora 1500, $1600. Portanto, a gente às vezes, a pergunta às vezes é assim, para que essa moeda serve? É irrelevante, porque não é para isso que as meme coins, o meme coin tem outra funcionalidade, é um bocado de fazer parte de uma comunidade, fazer parte de um grupo, e é mais nesse sentido. E depois os pumps são diferentes. Enquanto que o Bitcoin, vamos lá ver, enquanto que o Bitcoin, vejam só, o Bitcoin subiu 13%, desde este mínimo, mais ou menos a mesma zona. O Ethereum, vamos ver aqui o Ethereum, como a segunda maior moeda, o Ethereum sobe, então, não é aqui, não cliquei lá no sítio certo. O Ethereum sobe 13%. O PEP, eu já vos mostrei, mas o PEP sobe 61%. Se você, é como vocês quiserem. Vocês não estão aqui pelo dinheiro, estão aqui pelos projetos, vocês é que sabem como é que vocês estiverem. Isto é um jogo. É um jogo. Também investir em Ethereum e acertar é um jogo. Podia não ter tido o sucesso que teve. Mas teve. Investir em Bitcoin também poderia não ser em nada. Saiu de 0 para 109 mil. E está neste momento nos 86. Portanto, isto é tudo uma questão às vezes de apostar nas comunidades e apostar nesta ideia de meme coin que será, não vou dizer que será o futuro, mas será algo que as pessoas vão explorar daqui para a frente. Outras moedas, e deixo aqui, andando aqui mais para baixo, no que vocês já não veem, o Jasmine está neste momento outra vez a 1 cêntimo, 1.2, esteve ainda um bocadinho mais abaixo no 1.1, eu continuo a achar que isto é uma moeda que vai ter algum sucesso, especialmente porque está associado ao Japão, há muita gente, grandes nomes do mundo empresarial japonês estão a trabalhar nesta moeda, está a Sony, há pessoas da Toyota e tudo mais, pronto, deram nome para trabalhar nesta moeda, o que parece ser muito bom, mas claramente está a sofrer com o mercado como qualquer outra moeda. Isto, mais ou menos, deixa-me só mostrar, neste momento de dominância em relação à semana passada, estamos mais ou menos no mesmo sítio, aqui nos 61%. O mercado total, apesar de ter subido, ainda está abaixo dos 3 trilhões de dólares, neste momento está nos 2.8. O mercado total, sem Bitcoin, que a semana passada estaria aqui no 1.4, acho que 1.4 trilhões, está no 1.7. Não houve uma grande subida do mercado sem Bitcoin. O mercado sem Bitcoin e sem Ethereum também não teve assim uma grande subida. Estamos a subir de uma forma gradual, de uma forma que eu considero orgânica, isto é, com pequenas subidas e descidas, mas sem aqueles grandes candles, sejam verdes ou vermelhos. Normalmente isso indicam manipulação. E estávamos aqui um bocadinho perto dos 800 bilhões, estamos um bocadinho abaixo dos 830, dos 828 bilhões. Portanto, estamos a subir gradualmente o market cap. Olhando para o Cypher B, e então o que podemos ver é que o Bitcoin está neste momento na zona, depois da semana passada estar aqui nesta zona, abaixo dos pivôs, está neste momento na zona dos pivôs. Vamos ver se consegue se manter, se consegue ultrapassar a zona dos pivôs nos 90 mil ou se volta para baixo dos 86. Eu acho que ainda vai voltar para baixo dos 86. É uma boa, não quer dizer com isso que vá. Eu só estou, acho eu, por causa da quantidade de liquidações que está abaixo do valor e são apetecíveis para se ir buscar. E não me parece ser assim tão difícil de as ir buscar. Estamos à porta do fim de semana, é muito fácil de as ir buscar se elas ainda lá continuarem. O Ethereum, depois da semana passada estar aqui, que era perto da zona de suporte 1, está mais ou menos na mesma zona, mas um bocadinho mais acima. Pronto, está acima dos 2.000 dólares. A semana passada estava nos 1.800 dólares, se não me engano. O Jasmine, depois de termos tido aqui uma zona em que estava mais afastada do suporte. Sim, do suporte. Agora está, nestes últimos 3 dias, praticamente nem se viu o termos de volume, em termos de candles, e está perto do seu suporte 1. O Luna, o mês parece ser um mês de muita volatilidade. Estamos ainda a abraçar a zona dos pivôs, mas neste momento acima dos pivôs. O Shiba, nós vimos que uma certa subida até foi a valores acima dos pivôs, mas neste momento está
abaixo dos pivôs, muito próximo do pivô inferior, que é nos 4 zeros. Eu disse sempre 5 zeros, mas era 4 zeros. Não, isso era do Pep, desculpa. 4 zeros 14. O Pep é que teve uma boa subida, já tivemos acima do primeiro pivô, mas estamos um bocadinho abaixo do primeiro pivô, o que poderemos até aspirar, como também o Shiba, aspirar a voltar aqui à zona acima dos pivôs. Isto é, nós no momento estamos com 5,08, subir acima dos pivôs é 4,010. Portanto, há uma subida aqui cerca de 4,040, 4,030, o que poderá ser, deixa-me ver qual é que será a percentagem, que poderá ser uma percentagem na ordem dos 25% de ganhos se nós atingirmos este valor. E podemos descer também. Vamos ver, não creio. Se a Bitcoin descer, descemos de certeza. O Cardano, depois dessa subida no início do mês, estamos aqui na zona dos pivôs, neste momento na zona alta dos pivôs, mas neste momento sem muito interesse. A zona, neste momento estamos a 73 cêntimos, a zona da primeira resistência está aqui nos 89 e o suporte está nos 43, que não me parece que seja o valor que atingimos, a não ser que o Bitcoin vá por aí abaixo. O Floki depois de estar a abraçar a zona do resistência 1, neste momento está a querer subir, está a querer mostrar alguma subida e provavelmente está neste momento nos 5,069. Vamos ver se chega aos pivôs nos 5,089, o que indicará uma subida até com alguma relativa de cerca de 30% também, o que seria muito bom, pronto, para percebermos o que é que isto é. Um investimento de $1.000, neste momento, se chegarmos aos pivôs, temos 1.300. Mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Pronto. Depois disto tudo, queria-vos falar só da razão que eu vejo de toda esta volatilidade que nós temos a ver. Viste? Aqui até vemos ao dia candles para cima e para baixo com mais ou menos grandes e com corpos de candles pequenos. Isto tem a ver com a questão das tarifas. Houve agora, mais uma vez, as tarifas. Houve agora a dizer que todos os carros importados para os Estados Unidos vão ter um acréscimo de valor de 25%, e obviamente os carros comprados, fabricados nos Estados Unidos não terão essa mesma tarifa. Isto é preciso nós percebermos uma coisa, não são as pessoas que estão a vender carros, não são os construtores de carros nos Estados Unidos, que ao mandarem para os outros países, os seus carros vão ser taxados a mais 25%. Não é nada disso que acontece. É na importação. Na exportação não há tarifas. Na exportação o que há é a entrada, por exemplo, aqui da Europa. A entrada da Europa é que a Europa pode colocar tarifas aos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos continuam a ser um dos maiores, ao lado das... Sim, talvez ao lado da China, nem por isso. Mas, de uma forma geral, pelo menos no mundo ocidental, é o maior comprador de produtos do mundo inteiro. Ok? Talvez não a China, talvez não a Rússia, não sei aqui os valores, mas do mundo ocidental, pelo menos é. Isto é, se a cada produto que compra vai colocar tarifas, obviamente isto serve para alguma coisa. Vemos o sucesso das tarifas neste momento, para as pessoas que acham que as tarifas não servem absolutamente para nada e a globalização é que tem que ser e tudo mais. Eu também concordo. Nós temos que fazer as coisas, a globalização eu acho que é importante, mas também temos que ter aqui algum cuidado na globalização, porque todos os produtos que saem dos Estados Unidos e vão para qualquer país, esses países também têm o direito de colocar tarifas. E nós temos esse problema. Mandarmos uma t-shirt fabricada nos Estados Unidos para a Europa, nós pagamos cerca de 5 euros de tarifas. E essas tarifas são colocadas pela Europa. Ok? Mas os europeus, como mandarem vir uma t-shirt fabricada na Europa, não pagam tarifas. Ok? Só para vocês perceberem como é que as coisas são. E então, na realidade, o que os Estados Unidos estão a dizer é então vocês cobram-nos tarifas e nós não vos podemos também colocar as tarifas. E é um bocado nesse sentido que a gente está a fazer, que estas tarifas aqui estão a acontecer. E o Trump utilizou também estas tarifas para os seus países vizinhos tratarem dos seus problemas da fronteira, nomeadamente a norte, do Canadá, com com as drogas sintéticas, muitas delas, e a fronteira a sul com as drogas orgânicas, especialmente a cocaína, e a imigração ilegal e
em massa que vem da América Latina e o tráfico de pessoas, mulheres e crianças para os Estados Unidos, vindos também da zona da fronteira abaixo. Eu vi esta semana que esta questão das tarifas foi impostas ao governo mexicano, acho que eram cerca de 20 e tal por cento também de tarifas, que seriam tiradas se eles controlassem do lado deles, porque o México dizia, se quem quiser sair, que saia, quer ir para os Estados Unidos, que saia. Os Estados Unidos é que tratem disso, tratem do vosso lado da fronteira, porque do nosso lado podem ir. Mas agora o que está a acontecer, na zona onde entrava mais gente, ou que as pessoas utilizavam mais para fugir aos guardas fronteiriços, essa zona desceu em termos de entrada de pessoas ilegais. Estamos a falar de ilegais, não estamos a falar de zonas legais, estamos a falar na zona do deserto com o Texas. Nessa zona, neste momento desceu cerca de 98% das entradas ilegais. As tarifas de alguma forma estão a fazer, porque neste momento as pessoas de um lado, estão a polícias do lado mexicano a dizer não podem ir. Isto tem o seu quê, não é? Obviamente as tarifas têm um lado negativo e têm este lado positivo que a gente tem que perceber. Porquê que eu estou a falar sobre isto? Porque esta questão das tarifas nós temos de ter aqui algum cuidado, que nós percebemos para que elas servem e porque que elas estão a ser implementadas e porque que existe esta volatilidade toda no mercado. E esta volatilidade toda no mercado existe simplesmente porque existe uma ideia errada que agora os produtos que os americanos mandam vir vão ter tarifas, porque o Trump está a pôr tarifas. Isto aqui é uma retórica, uma narrativa totalmente errada. Essas tarifas são impostas pelos países de onde eles estão a comprar. E não dos países americanos, da administração Trump e da América. Não é. É tarifas à importação. Ok? Isto é, não é tanto, eu tenho aqui uma fábrica, tenho que mandar vir coisas, quero pôr os meus produtos no Canadá, ou quero pôr os meus produtos na Europa, ou quero pôr os meus produtos no México. Eles aí não é aqui que as tarifas estão a entrar. Eu tenho que mandar vir esses países, como não jogam com as mesmas regras do que nós estamos a colocar tarifas. E é esta falta de, eu diria, falta de uma certa desonestidade intelectual da televisão e das pessoas que deviam estar a explicar isto, é que leva a que haja muito desta volatilidade das pessoas. Cada vez que se vai falar de tarifas, vamos vender tudo, eu preciso ter dinheiro para pagar por causa das tarifas. Não é bem assim. Amigos, não é bem assim. Nós temos, a minha opinião em relação à administração Trump e a Europa, é que a Europa tem estado a viver às custas um bocado da proteção dos Estados Unidos e desta coisa toda, e tem estado a tarifar os Estados Unidos. Carros, especialmente os carros importados dos Estados Unidos, sempre tiveram taxas enormes, tanto é que foi preciso criarem fábricas na Europa para poder fugir a essas mesmas tarifas. E agora os Estados Unidos estão a dizer, vocês agora, se quiserem mandar para lá, também pagam. Ou então façam fábricas lá. E isto temos que perceber isto do lado de que a Europa retira, neste caso a Europa, retira essas tarifas, para que os Estados Unidos também... então tem que ser iguais, pelo menos. Agora não pode ser... Os Estados Unidos não cobram tarifas aos produtos europeus, mas a Europa aos produtos americanos cobra tarifas. O que não faz sentido. Não é justo, nem sequer é do mercado globalizante. Nós, para vivemos num mercado global, as tarifas têm que ser abolidas de todos os lados. Ou, no caso do que eu acho, ou então... quando os produtos vêm de países onde não possuem o mesmo tipo de legislação laboral, em que, por exemplo, na Europa, uma criança com menos de 16 anos não pode trabalhar. Portanto, agora, se eu vou importar coisas de países como as Filipinas, como China, como o Vietnã e outros países do Sudeste Asiático, se eu vou lá importar em que grande parte do trabalho é feito, alguma parte do trabalho é feito por crianças que recebem um terço ou um quarto ou uma parte do ordenado de um adulto, isto é, eles têm todo o interesse em estarem a contratar crianças para fazer aquele trabalho porque pagam pouco, obviamente este produto tem que ser tarifado à entrada, tem que seja da Europa como seja dos Estados Unidos. Porque as leis laborais nesses países não são as mesmas que as nossas.
E nós temos esse problema com a China, por exemplo, em que as pessoas lá trabalham basicamente por arroz, por uma refeição. Já não é assim. Isto é um exagero da linguagem. Não é isto que está a acontecer. As pessoas têm ordenado, mas são baixos, não têm férias, não têm 13º, não têm todas aquelas coisas que aqui o governo, o PCP e a esquerda querem implementar, querem obrigar que os trabalhadores tenham, desculpa lá, os empregadores paguem aos trabalhadores tudo aquilo que nós em Portugal e na Europa a esquerda exige. Lá não tem nada disso. Queres ir de férias? Tu estás despedido, vem outro. Queres ir de férias? Estás despedido. Senão tens de estar aqui a trabalhar, são 6 dias por semana. E não há problema, não há aqui subsídio de turno, subsídio disto, subsídio daquilo, subsídio. Não existe nada disso na China. Portanto, as leis lá não são as mesmas do que na Europa, portanto, eu estou de acordo que também se devia tarifar os produtos. Obviamente, os produtos para os europeus ficariam mais caros. É verdade. Mas se calhar, as pessoas se calhar comprariam na Europa, porque nós compramos à China porque os produtos são realmente mais baratos, porque eles têm um custo mais baixo também. Então, o que eu quero dizer com isto, as tarifas têm que ser, eu estou aqui a tentar dizer isto de uma forma rápida, porque já vamos com 40 minutos de vídeo e é para acabar. Assim, as tarifas não é necessariamente uma coisa má. Não é necessariamente, mas no todo é para que todos joguemos no mesmo playing field, da mesma maneira. E é o que não acontece. Nem os Estados Unidos jogam da mesma maneira que na Europa. A Europa, as leis laborais são muito mais pesadas para o empregador do que nos Estados Unidos. E ainda temos a China, onde o esforço com um trabalhador na China é muito menor do que o esforço tanto na Europa como nos Estados Unidos. Portanto, não é justo nós continuarmos a queremos um mundo global em que os vários países jogam com cartas diferentes, com trunfos diferentes e até na realidade jogam jogos diferentes. E nós temos, para nivelar isto, nós temos que colocar as tarifas. E, portanto, as tarifas dos Estados Unidos, eu acho que eles estão a utilizar isso como moeda de troca para coisas mais internas, como proteção das fronteiras e tudo mais, mas também serve para isso. E isto também é importante, nós também temos isso noção. Pronto, eu vou-vos deixar já por aqui. Em relação aos tarifas, eu deixo outros vídeos também aqui neste canal. São vídeos que são as conversas no carro, onde eu vou falando sobre estas questões políticas. E se quiserem seguir, é só seguir este canal e ver esses vídeos. Também é interessante, porque eu vou ter um bocadinho mais de tempo para explanar todas estas questões mais minuciosas sobre política. Ok? Fiquem por aqui, eu tenho o resto de uma boa semana, tenham um excelente fim de semana e nos vemos para a semana na próxima quinta-feira e não se esqueçam sempre, boas trades!